Com o lançamento de Kung Fu Panda 4, a franquia Kung Fu Panda voltou a ser bastante comentada, aparentemente não pelos melhores motivos, e eu confesso que eu não assisti e também não tenho muita vontade de assistir tal filme, nem mesmo para fazer um vídeo xingando ou algo assim. Porque é justamente sobre isso. Eu não tô com nenhuma boa vontade para ver esse filme. Na real, desde os trailers eu não tava com nenhuma boa vontade com esse filme. A vibe do trailer era Cavaleiro Dragão total. E se você viu esse desenho, você sabe que essa animação não é lá das melhores. E até mesmo a animação parecia diferente. Não diferente em um bom sentido. O Po parecia estar muito menos polido do que as versões dele dos outros filmes. E até essa tal de Zen parecia muito distoante do universo de Kung Fu Panda. Ela parecia uma personagem de caras maus ou de, sei lá, uma personagem de sim da Illumination. É meio difícil expressar isso em palavras, mas olha para essas concept arts dela e você com certeza vai concordar que essa Zen transparece muito mais o estilo de Kung Fu Panda do que essa Zen. E por todos esses motivos, eu não tava com muita boa vontade para esse filme. E eu tenho uma filosofia de não assistir ou ler absolutamente nada na má vontade. E eu sei que isso parece muito contraditório, visto que eu tenho fama de falar mal de alguns filmes, mas eu juro que eu vi todos os filmes que eu falei mal nesse canal na maior boa vontade do mundo. Pena que eles não eram lá muito bons, né? Então, dito tudo isso, eu não pretendo ver esse filme tão cedo. Talvez quando eu ver ele, eu até me surpreenda e goste dele, e quem sabe eu até posso fazer um vídeo sobre esse filme. Mas com o lançamento de Kung Fu Panda 4, eu percebi que eu tenho uma trilogia para terminar. No caso, a trilogia RGB, que é referente a cada vilão de Kung Fu Panda. E faltava justamente falar sobre o vilão do primeiro filme. Então, como nós já analisamos Lord Shen, que é simplesmente o melhor vilão da ficção, e o vilão que me ensinou o que é a maldade, e também o Kai, vulgo Kratos bovino, que é um baita vilão imponente e que concluía muito bem a trilogia de autodescobrimento do Po, e que também me ensinou o que é a ganância. No vídeo de hoje nós veremos como Tai Lung é um vilão trágico e como Kung Fu Panda 1 me ensinou sobre o autoconhecimento. Kung Fu Panda é uma franquia, cada filme trabalha o tema do autodescobrimento de maneiras diferentes. O terceiro filme trabalha esse tema de forma nada sutil, tanto que o Po é constantemente confrontado com essa pergunta: quem é você? Eu tenho feito a mesma pergunta. Kung Fu Panda 2 é um filme que trabalha bastante o tema da superação. Superar o seu passado e deixar o seu passado no passado, pois só assim você vai poder abraçar o seu futuro e se tornar a melhor versão de si mesmo. Escaduche. Meu Deus, que filme perfeito, isso é arte, ponto. E o primeiro filme é um filme sobre provar o seu valor. Não sou um grande gordo panda, eu sou o grande gordo panda. E é justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E para entender esse tema, nós devemos olhar para os nossos protagonistas, o Po e o Tai Lung. O Po é um panda gordo e preguiçoso que foi criado em uma cantina e nunca teve tal ambição, mas quando ele chegou lá em cima, recebeu o poder do dragão. E é aí que tá o conflito do filme. Po sempre sonhou em ser o mestre do Kung Fu. Porém, um panda gordo e preguiçoso poderia se tornar um mestre do Kung Fu? Não só um simples mestre, mas sim o maior mestre de todos, o lendário dragão guerreiro? Sim, mas não é isso que as pessoas ao redor do Po achavam. Pois um panda preguiçoso não é o que elas esperavam de um mestre do Kung Fu ideal. Mas o que seria um mestre do Kung Fu ideal? O próprio filme dá essa resposta com 5 Furiosos, que eles são todos inspirados nos estilos do Kung Fu. Estilo tigre, estilo víbora, estilo garça, estilo louva-a-Deus e estilo macaco, ou até mesmo o próprio Tai Lung, mas daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas toda essa idealização em cima de um mestre do Kung Fu ideal é algo que constantemente entra em contradição no filme. É só tu olhar pro maior mestre de Kung Fu do filme, que é uma tartaruga, que não é um animal conhecido por ser muito poderoso, né? Ou até mesmo dos próprios 5 Furiosos, que apesar deles serem inspirados nos estilos do Kung Fu e simbolicamente eles representarem o próprio Kung Fu, eles são personagens que são marcados por suas falhas e fraquezas, pois nesse grupo nós temos uma víbora que não tem presas e nem veneno, um louva-a-Deus minúsculo e uma garça extremamente frágil, um macaco brincalhão e viciado em baixar a calça dos outros, o que, diga-se de passagem, acabou sendo a sua maior ruína, visto que Oogway não usava calças, e até mesmo a tigresa, que é a mais poderosa e mais forte do grupo, ela ainda assim era fraca, pois ela lutava apenas por validação do mestre Shifu.
Então, apesar deles simbolicamente representarem o próprio Kung Fu, eles ainda assim eram marcados por suas falhas, e o que os tornavam poderosos é justamente a individualidade deles. Eles eram poderosos porque eles eram eles mesmos. A tartaruga pode não ser um animal muito poderoso, mas devido à sua longevidade, ela é um símbolo de sabedoria e de conhecimento. A víbora pode não ter presas e nem veneno, mas na real isso nem importava porque o estilo de luta dela era todo baseado na dança. O garça podia não ser muito forte, mas ele era um ótimo suporte porque ele voava e era justamente ele que salvava os outros 5 furiosos quando eles perdiam as lutas. E é justamente toda essa individualidade dos personagens que os tornavam poderosos e especiais. E essa é justamente a jornada do Po no filme, ele percebendo que só vai poder ser o dragão guerreiro no momento que ele for ele mesmo. E perceba que até agora eu mal falei sobre o Tai Lung, mesmo o vídeo sendo sobre ele, porque é justamente isso que o Tai Lung não tem, autoconhecimento. E nesse sentido, o filme faz muitos paralelos com a tigresa. A decisão de fazer o Tai Lung ser um animal felino, que nem a tigresa, é simplesmente genial, porque de certa forma tanto o Tai Lung quanto a tigresa são meio que filhos do Shifu. E é interessante que o Shifu errou na criação dos dois. O mestre Shifu era alguém meio desequilibrado. Isso reflete na criação tanto do Tai Lung quanto da tigresa. O Shifu criou o Tai Lung de forma muito amorosa, mas o erro dele foi encher a cabeça dele de sonhos esses que eram simplesmente impossíveis, pois o Tai Lung não tinha o mais necessário para ser o lendário dragão guerreiro, autoconhecimento, justamente porque ele vivia o que o Shifu queria para ele, não o que ele queria para ele mesmo. Ou melhor, o que ele devia ser. Já a tigresa foi justamente ao contrário. O Shifu não demonstrava muitos sentimentos para ela, mas ele não cometeu o mesmo erro de encher a cabeça dela de sonhos e de um futuro que não a pertencia. Isso mostra que o Shifu não soube equilibrar o melhor de cada um na criação de ambos. Mas ao contrário do Tai Lung, a tigresa tinha autoconhecimento, tanto que ela tem uma redenção no final do filme, quando ela se ajoelha perante o Po e o reverencia como mestre, mesmo ela sendo a pessoa que o mais subestimou, e essa redenção dela vai até o terceiro filme, quando ela doa seu Chi pro Po e entende o seu papel como amiga e guerreira. Então o Po nunca ia conseguir aprender Kung Fu em uma sala de treinamento ou em lutas épicas. Como eu já disse, o Po só poderia ser o dragão guerreiro se ele fosse ele mesmo. Tanto que o Po só aprendeu Kung Fu lanchando. O mestre Shifu percebe que o Po se esforçava até demais para conseguir lanchar, e ele usa essa força de vontade do Po para treinar ele, e olha só, deu certo. Então meio que o Po só aprendeu Kung Fu na hora da merenda. E voltando a falar sobre o Tai Lung, uma coisa que eu tenho que elogiar nesse filme são as lutas e a ação dele. É sério, toda a sequência do Tai Lung fugindo da prisão é simplesmente espetacular. Toda a direção de arte dessa cena é simplesmente genial. Desde a escolha de usar apenas 2 cores, o azul e o vermelho, que daqui a pouco a gente fala sobre a relação do Tai Lung com a cor azul, até a coreografia e a composição, que tem vários takes simplesmente magníficos. Tipo esse daí dele indo de encontro com uma chuva de flechas, onde ele é o único ponto azul no meio de vários pontos vermelhos. Até esse daí do Tai Lung atacando em slow motion, e na real, a própria ideia de fazer o Tai Lung solando um exército de rinocerontes em uma prisão feita única e exclusivamente para ele, já é um ótimo jeito de mostrar o quão poderoso ele se tornou. Mas também a própria cena da ponte dos 5 furiosos contra o Tai Lung é simplesmente arte. Essa batalha já começa com uma das frases mais icônicas da ficção. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será mais do que lendária. E o que se segue é uma humilhação desgraçada, uma sequência de momentos muito maneiros e muito estilosos. Tipo o Tai Lung andando de boa em cima da corda da ponte, e é interessante ver os 5 furiosos dando tudo de si para derrotar a criatura. E como todo mundo ali sabia que eles não iam ter a menor chance de derrotar o Tai Lung no mano a mano, o objetivo ali era claro: derrubar o Tai Lung da ponte e torcer para que ele caísse para sua destruição. Mas não adiantava, porque todo o esforço dos 5 furiosos ainda era muito pouco. Os 5 sentiram na pele os anos de treinamento que o Shifu ensinou pra fera, somado à fúria de todos os anos que ele acumulou enquanto ele estava preso. E a ação desse filme é algo a se elogiar de fato. Não só a ação, mas todos os signos referentes a essa trilogia, como aquelas sequências animadas em 2D, até o uso espetacular das cores, o que aparentemente tudo isso se perdeu no 4º filme, é algo que se deve valorizar. Mas enfim, o inevitável aconteceu e os 5 furiosos perderam para o Tai Lung. Agora, a esperança de toda a China estava nas mãos do lendário Dragão Guerreiro e no pergaminho do dragão. E o filme todo criou várias expectativas
para o que tinha dentro do pergaminho. E quando finalmente foi revelado, o pergaminho tinha gravado em si um grandíssimo nada. Não havia nada além de um simples papel brilhante e reflexivo. Mas o ponto da cena é que nem o Po, nem o Shifu, nem os 5 Furiosos entenderam a real mensagem do pergaminho do dragão, o que fez com que todos desistissem. Os 5 Furiosos e o Po iam se mudar do Vale da Paz junto com o restante da vila, e apenas o Shifu ficou para enfrentar o seu antigo aluno, o monstro que ele mesmo criou. E aqui se inicia uma das melhores sequências do filme, onde além da luta e da coreografia ser muito boa, o texto aqui também é genial. Aqui o Tai Lung finalmente diz ao Shifu toda a frustração que ele sentia. O sonho do Tai Lung sempre foi ser o dragão guerreiro, e o Shifu também queria que ele fosse o dragão guerreiro, tanto que ele fez ele treinar até os ossos dele se quebrarem, ele encheu a cabeça dele de sonhos, para quando chegar no momento dele ser o dragão guerreiro, ele foi negado. O sonho dele lhe foi negado. E perceba como nessa cena a cor azul toma conta por completo do ambiente, desde a própria coloração do ambiente até mesmo as chamas que o Tai Lung usa para atacar o Shifu são da cor azul. Mas essa não é a primeira vez que a cor azul é usada de maneira simbólica no filme. A própria cena da prisão que eu já falei só tem 2 cores, o azul e o vermelho. E até o toque paralisante do Tai Lung, o azul é uma cor muito poderosa, porque ela é justamente a cor de grandes coisas da natureza, como o céu e o mar. Mas o azul também é a cor da tristeza e da melancolia, e é justamente esse o significado que essa cor tem nessa cena. Esse é o embate que nenhum dos dois lados queria que estivesse acontecendo, uma briga de pai e filho que antes se amavam, mas que agora estavam lutando até a morte. E por um breve segundo você vê que ainda existe compaixão no olhar do Tai Lung, mas a ambição dele era muito maior do que qualquer sentimento que ele tinha. E como eu já disse, a cor predominante de toda a cena é o azul. E uma coisa que a franquia Kung Fu Panda sabe fazer muito bem é o uso das cores, porque as cores predominantes dos 3 vilões da franquia, o azul, o vermelho e o verde, acabam tomando conta do ambiente da cena por completo. No terceiro filme, por exemplo, toda a cena que envolve o Kai é tomada por fortes tons de verde, e até mesmo a batalha final no reino espiritual é praticamente 100% verde, para justamente mostrar o quão poderoso e predominante é o espírito vingativo do Kai em relação ao Po. E o segundo filme então nem se fala, porque desde que o Shen entra em cena, um filtro vermelho muito agressivo toma conta de praticamente o filme inteiro. Além de todos os pesadelos do Po, eles vêm carregados de fortes tons de vermelho, para mostrar quão pesado é o trauma que o Shen deixou na mente do Po. E novamente, a cor azul toma conta por completo de todo o Palácio de Jade no final de Kung Fu Panda 1. Mas ok, todo mundo sabe que os vilões de Kung Fu Panda são RGB. Tem um vermelho, tem um verde e tem um azul. Porém, o que eu não vejo quase ninguém falando é que além das cores dos vilões, existe uma quarta cor que está presente em todos os filmes, que é o dourado. E essa é justamente a cor simbólica do Po. E ela só aparece em momentos esperançosos do filme, mais especificamente quando o Po se supera e supera a ameaça do filme, e também supera os conflitos do filme. O Po estava levando a pior e quase morrendo para as mãos do Kai, mas quando o Po supera a ameaça do Kai, o reino espiritual deixa de ser verde, que é a cor do Kai, e fica 100% da cor dourada, que é a cor do Po, para mostrar que o Po superou o desafio do Kai. O Shen estava botando terror em toda a China, e ele e seu exército já tinham derrotado os 5 Furiosos e estavam praticamente matando o Po. Mas quando o Po finalmente alcança a paz interior e supera o seu passado, ele finalmente supera a ameaça do Shen, e todo aquele vermelho que representava a presença e o terror do Lord Shen, todo esse vermelho vai embora, e o que vem é o nascer do sol, que carregava justamente a cor dourada ou amarelo, que representava justamente o Po e a esperança que ele trouxe quando ele acabou com o terror do Lord Shen. E com Tai Lung não é diferente. Todo azul que estava presente na batalha final dele com o Shifu vai embora justamente quando o Po chega, e a cor predominante deixa de ser o azul, e o que se segue é um dos melhores momentos do filme, um dos momentos mais divertidos do filme, onde é uma disputa do Po e do Tai Lung para ver quem vai ficar com o pergaminho do dragão. E falando em pergaminho do dragão, o que motivou o Po a voltar para o Palácio de Jade e enfrentar o Tai Lung é que ele finalmente entendeu a mensagem do pergaminho do dragão. E ele entende justamente quando o pai dele revela o ingrediente secreto da sopa de macarrão, que é nada. Não existe ingrediente secreto.
Para ser especial, basta acreditar que é especial. E é nesse momento que o Po finalmente entende a real mensagem do pergaminho. Para ele ser o dragão guerreiro, só bastava ele ser ele mesmo. E é interessante que essa batalha mostra o quão distorcida é a visão do Tai Lung sobre o pergaminho. Por exemplo, tem uma cena que mostra o Po querendo escalar uma casa para pegar o pergaminho. E ele usa o que ele aprendeu com o Shifu e finge que o pergaminho é um pastel e ele consegue subir a casa. Só que na visão distorcida do Tai Lung, ele acha que o Po conseguiu subir porque o pergaminho deu poder a ele. Então essa cena mostra o quão idealizada era a visão do Tai Lung sobre o pergaminho do dragão. Mas enfim, em determinado momento do filme, o Tai Lung pega o pergaminho e aqui acontece a melhor cena do filme, na minha opinião. O Po olhando para o seu reflexo no pergaminho do dragão, sorrindo. E um simples sorriso já diz muita coisa. A principal delas é que ele finalmente se tornou o dragão guerreiro. Ele tá contente com ele mesmo, pois ele finalmente foi ele mesmo. E é justamente aí que tá a tragédia do Tai Lung. Era inevitável o caminho de trevas que ele tomou. É claro, seria inevitável se ele continuasse na busca incessante para ser o dragão guerreiro. Isso sempre ia culminar nele virando um vilão. Porque como já vimos, se o, entre aspas, destino dele é negado, ele está disposto a destruir todo o Vale da Paz para conseguir o pergaminho do dragão. Mas mesmo se ele ganhasse o pergaminho, mesmo se ele se tornasse o dragão guerreiro, ele ainda assim ia virar um vilão, porque ele não ia entender porque o lendário pergaminho do dragão era só um pergaminho em branco. Tanto que quando Po explica a real mensagem do pergaminho pro Tai Lung, ele desestabiliza legal, e se desestabiliza tanto que os golpes dele começam até a ficar fracos. E ele também toma um baita de um apavoro do Panda. E quando por uma última vez o Po é subestimado no filme, ele manda uma das maiores pedradas da história. Não sou um grande gordo panda, eu sou o grande gordo panda. É justamente aí que tá a mensagem de provar o seu valor que eu falei no começo do vídeo. O Po, com essa frase simplesmente épica, finalmente prova o seu valor e prova que até o panda preguiçoso e gordo pode sim se tornar o lendário dragão guerreiro e destruir um dos maiores mestres de Kung Fu de todos os tempos. E uma coisa que eu acho muito engraçada é que a Disney, por exemplo, tinha todo um trabalho de fazer os seus heróis não matarem os vilões. Se tu parar pra ver, todos os vilões da Disney acabam morrendo por conta de sua própria incompetência. Mas a DreamWorks desde Shrek faz questão de mostrar os seus vilões morrendo da forma mais grotesca possível, muitas das vezes por causa dos heróis. A gente vê isso bastante em Shrek e aqui não é diferente. O Po simplesmente evapora o Tai Lung e valeu. Mas enfim, finalmente chegou ao fim a trilogia RGB do canal e foi muito bom analisar o que cada um desses vilões representa. Mas enfim, se você quiser saber mais sobre a produção de Kung Fu Panda, não só do primeiro filme, mas também da trilogia, eu postei um vídeo exclusivo para membros, onde eu visito uma exposição da DreamWorks, que lá tem bastante conteúdo referente às produções da DreamWorks e de como elas foram feitas. É um vídeo que eu gosto bastante, foi um dos vídeos que eu mais gostei de ter feito, e ele está disponível apenas para os membros. Falando nisso, eu preciso postar mais vídeos para membros, e eu acho que eu vou conseguir agora que eu consegui me organizar. E falando em membros, muito obrigado aos membros do canal. Então muito obrigado ao Eric, ao Gabriel Souza Neres, a Juliana Rocha, ao Paçoca, ao Rafiz e ao Snowy. Novamente, vocês são de grande apoio para esse projeto, e se você quiser virar membro, é só clicar aí no botão que está do lado do nome do canal. E também me segue lá no Instagram, porque eu posto bastante coisa por lá. No mais é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!